Hoje é um vídeo rápido para a gente falar de Banco do Brasil, Bradesco, matéria principal e notícias muito positivas que a gente pode ter uma virada de chave já nesse trimestre. Aproveitar também para falar de dividendos e resultados. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Já se prepare e anota na agenda também, porque essa semana a temporada de balanços ela ganha tração, ela ganha força. Essa semana também a gente tem o fechamento mensal da carteira, com movimentos e todas as compras, todas as empresas que a gente comprou para a carteira do canal. Então, se você não é membro, considere fazer parte da comunidade, mesmo que seja só para estudar nesse período de balanço. A gente começa a semana com o resultado de Santander, Cielo também divulga, mas aqui a gente tem uma situação um pouco diferente e que tem tudo a ver também, já comentando, com o balanço do Bradesco. Ela é uma das notícias positivas. Transmissão Paulista divulga na quarta-feira, dia 30, VEG, Auren Energia. De mais relevante, vai ter Ambev no dia 31 e fecha a semana com o Bradesco divulgando o resultado na quinta-feira. Esse daqui a gente vai cobrir e estudar ele do começo ao fim no vídeo de sexta-feira, então se prepare e já deixa anotado. E fora isso, a gente tem o Banco do Brasil, que muito em breve também divulga o resultado, ele que está envolto em algumas polêmicas desse processo do MP em cima dele. Recebi alguns comentários pedindo para comentar, mas eu não vou falar disso, porque a gente já fez um vídeo sobre isso há mais de um ano atrás, então em 2023 já trazia esse problema, esse cerco em cima do Banco do Brasil. Deixei minha opinião que eu não concordo, são pessoas que não sofreram por isso. Cobrando hoje, pessoas que não praticaram isso, é uma cobrança descabida de mais de R$ 1 trilhão. Pode quebrar e fechar o banco, não vai chegar nesse valor, então eu não concordo, não vou fazer vídeo em cima disso, explorando essa situação. A única sugestão que eu posso dar é para vocês focarem no balanço, focar no resultado, focar na valorização e focar naquilo que pode ser tirado de renda do banco. E quando a gente fala de renda, a gente fala de dividendos. E mesmo com tudo isso ao redor do banco, a expectativa é de que os dividendos dele, que já são bons hoje, eles possam até aumentar nos próximos anos. O Banco do Brasil é o banco que mais remunerou o sócio nos últimos 5 anos. Aqui é uma comparação de Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e BTG Pactual. Então a gente tem os 4 bancões, mais o BTG, que é o maior banco de investimento nosso, e na soma de todos eles, o Banco do Brasil ele desponta como o maior e melhor pagador nos últimos anos. Só em 2024 que o Itaú distribuiu mais do que o BB, mesmo assim o yield do Banco do Brasil é maior por conta da base acionária, mas em termos de volume, o Itaú é aquele que mais distribui hoje. E a notícia positiva é que aquilo que já era bom pode ficar ainda melhor, por conta das projeções de dividendos para os próximos anos. O mercado já tem uma estimativa hoje, que é um compilado não só do Brasil, são bancos e casas do mundo inteiro, e nessa estimativa para o Banco do Brasil, o dividend yield de 2025, ele deve ser de quase 11%, lembrando que o atual ele está na casa de 9%, ele não chega a 2 dígitos por uma questão sazonal, a gente ainda tem dividendos até o final do ano, a gente já vai falar disso. Então 2024, 9%, 2025, quase 11%, e para 2026, a projeção é maior ainda, é na casa de 12%, daí sim, ela fica muito parecida com aquela projeção que a gente tem, que é o estudo da Economática. A gente trabalha aqui no canal com uma projeção de 12% do Banco do Brasil para 2025. A gente está fechando o mês de outubro, praticamente no mês de novembro, e daqui até o final do ano, o Banco do Brasil ele ainda tem mais 2 pagamentos. Tem uma Datacom no dia 25 do próximo mês, com pagamento no dia 6 de dezembro, e mais uma Datacom no dia 11 de dezembro, com pagamento no dia 27 de dezembro. Então, só no mês de dezembro, o Banco do Brasil ele vai fazer ainda mais 2 pagamentos, o que vai jogar esse yield um pouco para cima. Hoje ele está cotado a 26,37, um PL muito baixo, abaixo da média histórica, na casa de 4,6 vezes o lucro, e o dividend yield atual ele ainda é muito bom, é de 9,5%. Fora isso, a gente tem Bradesco, matéria principal desse vídeo. A gente alongou um pouco no Banco do Brasil, mas foi um pouco necessário por conta desse processo que o banco está tomando. Mas tem notícia positiva de dividendos, e no Bradesco a gente também tem notícia positiva. A gente fala de melhora gradual, fala de provisão sob controle, e além disso, a gente pode ter uma reversão da Americanas e o banco vai ter uma adição de lucro por conta do resultado da Cielo, e a gente vai ver isso através de um relatório da Genial, que tem recomendação de compra para o Bradesco, com potencial de alta de quase 25%. E no título do relatório, eles trazem step by step, que eles esperam uma retomada do Bradesco passo a passo, de maneira gradual, o que é muito parecido com aquilo que a gente já fala desde o final do ano passado. E aqui começa a notícia positiva, aqui começa um cenário que, se confirmado, pode ser uma virada de chave para o banco. O PDD, ele deve ser bom, ele continua em queda, uma situação diferente, por exemplo, do Banco do Brasil, que está fazendo o caminho contrário de todos os bancões. Enquanto o Bradesco, Santander e Itaú, eles caem na inadimplência, o Banco do Brasil ele sofre hoje inadimplência
inadimplência cresce, PDD disparou a ponto deles revisarem o guidance para cima, elevar para quase 34 bilhões a previsão do PDD deles, enquanto o Bradesco ele está trabalhando abaixo. O PDD desse semestre ele foi de 15 bilhões e caso ele faça mais 15 bi daqui até o final do ano, e a gente vai descobrir isso essa semana, ele vai ficar abaixo do guidance. Então o Bradesco, ao contrário do Banco do Brasil nessa parte de inadimplência, ele está entregando um pouco mais daquilo que ele prometeu, mas isso não é suficiente. Isso é só uma notícia positiva. Qual que é outra notícia positiva? Que essa sim pode ter um grande impacto, e eu tô olhando para o ROI, porque aqui a gente fala de uma reversão, pode ser entendido até mesmo como não recorrente. Eu não trato como não recorrente, porque ela já teve a saída lá atrás e no momento da saída, o mercado não quer saber se é não recorrente ou não. O lucro cai e o mercado penaliza, mas nesse trimestre, o Bradesco ele pode ter uma reversão parcial daquele valor, já vou explicar aqui, e isso vai jogar o resultado do banco para cima. Qual que era a exposição do Bradesco na questão da Americanas? Era de 4,8 bilhões de reais. O percentual da dívida revertida, caso isso aconteça, ele é de 30%, e essa reversão da Americanas, ela pode ser de até 1,4 bilhões de reais. Isso ajuda em índice de cobertura, isso ajuda em diversas outras métricas, vai ter um impacto no resultado final e vai ter um impacto inclusive no ROI, que é hoje a principal linha do balanço que o sócio tem que olhar para o Bradesco. Ele se tornou menos rentável e menos eficiente nos últimos 3 anos, a cotação caiu porque o resultado caiu. Então, além do PDD em queda, que é positivo para o lucro, além dessa reversão da Americanas, que vai ajudar também no lucro e na rentabilidade, o Bradesco ele pode ter um impacto marginalmente positivo por conta da incorporação da Cielo, que pode jogar até 60 milhões de reais de lucro adicional por trimestre. Então, daqui para frente, o Bradesco ele vai ter um incremento, porque o resultado da Cielo ele vai contribuir diretamente com o balanço do banco. A gente acabou de ver que a Cielo divulga o resultado dela essa semana, e querendo ou não, são 60 milhões de reais adicionais todo trimestre. Expectativa de lucro para essa semana é de 5,1 bilhões de reais e um ROI na casa de 12,7%. Se vier na casa de 12, 13%, apesar de ser pouco, já é uma melhora quando a gente olha para esse ROI atual, que é muito baixo. Expectativa de lucro para 2024 é de 19 bilhões, para 2025 é de quase 24 bilhões. O ROI desse ano deve fechar na casa de 11% e o de 2025 próximo a 14%. Bradesco hoje cotado a R$13, um dividend yield de 10,5% acima de 2 dígitos, algo que é muito incomum para o Bradesco. Ele tem uma média histórica na casa de 4%, no máximo 5%. Talvez seja um dos bancos hoje com a maior assimetria, onde o preço da cotação cai mais do que o lucro da empresa, e quem é sócio do Bradesco pode esperar que muito provavelmente no final desse ano, caso ele faça aquilo que ele sempre fez todo final de ano, o Bradesco ainda deve divulgar mais um dividendo, aquele dividendo mais gordo, no mês de dezembro. E fora isso, para a gente finalizar, passar por 2 resultados que também foram bons, 2 notícias positivas para quem é sócio das empresas. A Usiminas trouxe o resultado, ela saiu do prejuízo e lucrou quase 200 milhões de reais nesse trimestre. A gente já vai ver os números, mas o EBITDA cresceu, a margem EBITDA cresceu, receita líquida cresceu, o volume de vendas de aço e volume de vendas de minério também cresceram. Esse resultado ele veio acima da expectativa de mercado e a empresa ela zerou em praticamente todas as linhas, uma coisa ou outra ali na questão da dívida. No mais, foi um bom resultado da empresa. Volume de venda de aço cresceu, venda de minério, uma pequena queda praticamente estável, a receita cresceu, o EBITDA melhorou bastante, ano passado foi negativo, margem melhorou, investimento caiu muito, isso ajuda na linha final de lucro líquido, capital de giro diminui um pouco e a relação de dívida dela também subiu um pouquinho, mas de 0,21 para 0,38 ainda é muito controlado, e o balanço da Usiminas nesse trimestre foi muito bom. Ela está cotada a R$ 6,60, nos últimos 12 meses a ação ela subiu quase 7% e o dividend yield atual é de 4,2%. E para a gente finalizar, Suzano, que também divulgou seu resultado essa semana. Suzano está no mesmo setor de Klabin e de Irani, ela também trouxe um ótimo resultado. A gente vai usar um relatório do BTG. Se você ainda não é cliente do BTG e está querendo mudar de corretora, considere mudar para o BTG, uma das melhores corretoras do país, talvez a melhor, e a gente usa ela inclusive para a carteira do canal. O BTG tem recomendação de compra para Suzano, não só o BTG. A maior parte do mercado tem a Suzano como a top pick do setor, eles preferem Suzano do que Irani, do que Klabin. Suzano é uma empresa muito mais voltada para crescimento do que para renda. Hoje ela é uma máquina de fazer dinheiro, ela é uma máquina de fluxo de caixa, a BTG destaca isso. Ela é uma empresa que cresce, busca fusão e aquisição, ela é a maior empresa do setor. Muita gente acha que a Klabin é a maior das 3, mas a grandona mesmo é a Suzano, um valor de mercado muito maior, muito acima da Klabin e da Irani. O resultado que, assim como o da Usiminas, veio acima do consenso, bateu a expectativa do mercado. Depois da divulgação do balanço,
março, a Suzano estava entre as maiores altas do Ibovespa, ela fechou com uma alta de 2,8%, foi a quinta maior alta do índice. Ela é a top pick do setor, XP, BTG, o mercado como um todo tem ela como escolha principal porque ela está ainda mais barata do que antes, mas ela não é o tipo de companhia que pessoa física, CPF, geralmente gosta. Ela tem realmente todo esse potencial de crescimento. A TIR, que a taxa interna de retorno dela é melhor do que Klabin, é melhor do que Irani, mas é importante a gente olhar também qual é a finalidade do investidor, e a grande maioria do investidor, ele busca uma empresa que performa, mas que ao mesmo tempo entrega algum tipo de retorno além da valorização. Então a Suzano, ela tem um grande potencial, mas é um potencial de crescimento de receita EBITDA e valorização na cotação. O mercado, ele olha isso porque o mercado, ele vive de valorização e de taxas, mas eu sempre digo que CPF, pessoa física, a gente investindo, a gente vive de valorização e de renda. É um jeito de olhar um pouco diferente. Eu resolvi trazer isso porque muita gente às vezes vê todo mundo recomendando, vê esse potencial gigante que a Suzano realmente tem. Ela é a maior e mais agressiva, até mesmo em termos de fusões, então a receita dela, o EBITDA, pode disparar nos próximos anos, mas ela não é uma empresa que retorna em forma de dividendos. Isso, além de deixar muita gente chateada, é preciso ter cuidado porque a gente olha sempre para risco-retorno. E a relação de risco-retorno da Suzano, ela é muito maior porque esse crescimento, toda essa expectativa, ela pode não se confirmar. E caso ela não se confirme, o investidor que acreditou no projeto, ele vai ficar tanto sem valorização quanto sem remuneração. E essa é a vantagem que, por exemplo, a Klabin ou a Irani elas têm. Elas podem até mesmo não ter grande expectativa, elas podem não ter valorização, só que a remuneração atual delas ela é um pouco mais condizente, ela acaba compensando essa baixa expectativa, esse fraco potencial de crescimento. E aí com esse dividendo o investidor ele não sai tão frustrado. Resolvi dar essa pausa para comentar isso, que é para ninguém sair vendendo carro, apartamento e casa para comprar Suzano, porque ela tem um grande potencial. Vai com calma, ela realmente tem, e ela realmente é a maior do setor, mas todo esse potencial de retorno, ele sempre vem acompanhado de um potencial risco. Então esse foi o vídeo de hoje, só notícia positiva, 2 balanços de Usiminas e Suzano para quem é sócio, foram ótimos balanços. A gente falou de Banco do Brasil, potencial de dividendos, e a gente falou do Bradesco, e caso tudo isso se confirme, ainda nessa semana a gente pode ter aquele tão sonhado trimestre, que pode ser uma virada de chave para a empresa quando a gente olha para o ROI. Não dá para saber se isso se confirma ou não, a gente pode ter até uma surpresa negativa, mas caso isso realmente aconteça, aí sim, tá na hora da cotação começar a reagir. Para você que chegou até aqui no final do vídeo, contribui com todo mundo e dá uma força, vai em qual é o melhor plano de fundo para essa apresentação. Eu sei que a maioria vê através do celular qual aquela que tem um contraste melhor. Essa daqui com esses quadriculados no fundo, essa daqui a gente fez praticamente a apresentação toda hoje, ou essa padrão com fundo branco que a gente sempre se utilizou. Material e apresentação com fundo cinza quadriculado, ou material e apresentação com fundo branco que a gente sempre usou. Qual é melhor para ver no celular, computador, tablet? Deixa a sua opinião e ajuda a melhorar o visual para o pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não faz parte da comunidade, está perdendo tempo, considere entrar lá e fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.